Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, batizado no dia 12 de novembro de 1746 e morto no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. Ele foi um dentista, um tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político brasileiro, que atuou nas capitais de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Olá, gente. Eu sou Braulio Lima e este é o canal Itapoartes, a biografia da história. Neste vídeo vamos falar dele, de Tiradentes. Tiradentes nasceu na fazenda do Pombal, próximo ao arraial de Santa Rita, no Rio Baixo. À época, território disputado entre duas vilas, as vilas de São João del Rei e a vila de São José del Rei, isto na capital de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, era o quarto filho do português Domingos da Silva Santos, proprietário rural, e da brasileira nascida em colônia portuguesa chamada Antônia da Encarnação Xavier. Tiradentes era oriundo de uma família que não era pobre, como se constatou pelo inventário da sua mãe, que foi aberto em 1756. Haviam 35 escravos na grande fazenda do Pombal, onde trabalhavam também em mineração. Um alpendre dava acesso externamente a um oratório e havia senzalas e cozinhas coletivas. Foi ainda relacionada no inventário uma grande e valiosa quantidade de equipamentos para mineração. Em 1755, após a morte de sua mãe, segue junto a seu pai e irmãos para a sede da vila de São José. 2 anos depois, já com 11 anos, morre seu pai. Com a morte prematura dos pais, logo sua família perde as propriedades por dívidas. Tiradentes não fez estudos regulares e ficou sob a tutela de seu tio e padrinho Sebastião Ferreira Leitão, que era cirurgião dentista. Trabalhou como mascate e minerador. Tornou-se sócio de uma botica de assistência à pobreza na Ponte do Rosário, em Vila Rica. E se dedicou também às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista, o que lhe valeu o apelido de O Tiradentes. Segundo Frei Raimundo de Penaforte, Tiradentes ornava a boca de novos dentes, feito por ele mesmo, que pareciam naturais. Trabalhava ocasionalmente também como médico, em vista dos conhecimentos sobre plantas medicinais adquiridas com seu primo, Frei José Mariano da Conceição Veloso, consagrado botânico da época. Com os conhecimentos que adquiriu no trabalho de mineração, tornou-se técnico em reconhecimento de terrenos e na exploração dos seus recursos. Começou a trabalhar para o governo em reconhecimento do sertão sudestino. Em 1780, alistou-se na tropa da capitania de Minas Gerais. Em 1781, foi nomeado comandante do destacamento dos Dragões da Patrulha do Caminho Novo, estrada que servia como rota de escoamento da produção mineradora da Capitania Mineira ao Porto Rio de Janeiro, na Serra da Mantigueira.
Sua atuação levou à prisão do famoso grupo de salteadores liderados pelo temido Montanha. E foi a partir desse período que Tiradentes começou a se aproximar de grupos que criticavam o domínio português sobre as capitanias por onde circulava. Insatisfeito por não conseguir promoção na carreira militar, tendo alcançado apenas o posto de alferes, patente inicial, por ter perdido a função de marechal da partilha do Caminho Novo, pediu licença da cavalaria em 1787. Na crônica Memórias da Rua do Ouvidor, capítulo 7, o escritor e médico fluminense Joaquim Manuel de Macedo relata que, neste mesmo ano de 1787, Tiradentes conhece uma certa Perpétua Mineira, dona de uma casa de pastos na Rua do Ouvidor, na cidade do Rio de Janeiro, e aproximam-se, mantendo um romance por pouco mais de 2 anos. Em 1790, o Conde de Resende é nomeado vice-rei do Brasil, com a missão de acabar com a conspiração mineira. Perpétua também passou a ser espionada. Sua casa de pasto foi, por vezes, invadida e já não se encontrava mais com Tiradentes. Segundo a crônica, Perpétua foi vista pela última vez no dia 21 de abril de 1792, nas proximidades da forca onde havia sido executado seu amante Tiradentes. Após licença da cavalaria, Tiradentes morou por volta de 1 ano na cidade carioca, período em que idealizou projetos de vulto, como a canalização dos rios Andaraí e Maracanã, para a melhoria do abastecimento de água no Rio de Janeiro. Porém, não obteve aprovação para a execução das obras. Esse desprezo fez com que aumentasse a sua indignação perante o domínio português. De volta às Minas Gerais, começou a pregar em Vila Rica e arredores, a favor da independência daquela capitania. Tiradentes fez parte de um movimento aliado a integrantes do clero e da elite mineira, como Cláudio Manuel da Costa, antigo secretário de governo, Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor da comarca, e Inácio José de Alvarenga Peixoto, minerador e grande proprietário de terras na comarca do Rio das Mortes. O movimento ganhou reforços ideológicos com a independência das escolas estadunidenses e a formação dos Estados Unidos. Ressalta-se que, à época, 8 de cada 10 alunos brasileiros em Coimbra eram oriundos de Minas Gerais, o que permitiu à elite regional acesso aos ideais liberais que circulavam na Europa. Além das influências externas, fatores mundiais e religiosos contribuíram também para a articulação da conspiração na capitania de Minas Gerais. Com a constante queda da receita institucional devido ao declínio da atividade mineradora, a coroa resolveu, em 1789, a aplicar o mecanismo da derrama
para garantir que as receitas oriundas do quinto, imposto português que reservava 1/5 de todo o minério extraído no Reino de Portugal e seus domínios. A partir da nomeação de Luís da Cunha Menezes como governador da capitania em 1783, ocorreu a marginalização de parte da elite local em detrimento de seus grupos de amigos. O sentimento de revolta atingiu o máximo com a decretação da derrama, uma medida administrativa que permitia a cobrança forçada de impostos, mesmo que preciso fosse prender o cobrado, a ser executado pelo governo da capitania, Luís Antônio Furtado de Mendonça, 6º Visconde de Barbacena, futuro Conde de Barbacena, o que afetou especialmente as elites mineiras. Isso se fez necessário para se saldar a dívida mineira acumulada desde 1762, do quinto, que à altura somava 768 arrobas de ouro em impostos atrasados. Ameaçada de uma derrama violenta, os inconfidentes, entre eles o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, marcaram um levante para a ocasião da derrama de 1789. Porém, antes que a conspiração se tornasse revolução, no dia 15 de março de 1789, foi delatada por Joaquim Silvério dos Reis, coronel, Basílio de Brito Malheiros do Lago, tenente-coronel, e Inácio Correia de Pompeia, luso açoriano, em troca do perdão de suas dívidas com a fazenda. Anos depois, por ordem do novo oficial da milícia Ernesto Gonçalves, planejou o assassinato de Joaquim Silvério dos Reis. Em 14 de março, o Visconde de Barbacena já havia suspendido a derrama, o que esvaziou por completo o movimento. Ao tomar conhecimento da conspiração, Barbacena enviou Silvério dos Reis ao Rio para apresentar-se ao vice-rei, que imediatamente abriu uma investigação devassa no dia 7 de maio. Avisado, Tiradentes, que estava em viagem licenciada ao Rio de Janeiro, escondeu-se no sótão da casa de Domingos Fernandes da Cruz, amigo da tia de Alvarenga Peixoto, Dona Inácia. Desejando saber em que termos iam as coisas, Tiradentes pediu ao padre Inácio de Lima, sobrinho de Dona Inácia, para que procurasse Silvério dos Reis, seu amigo. No dia 9 de maio, Silvério dos Reis contou ao vice-rei que sabia quem conhecia o paradeiro de Tiradentes. No dia seguinte, o padre Inácio foi apresentado ao palácio e ameaçado para entregar a localidade de Joaquim José da Silva Xavier por Tiradentes. Tiradentes teve a casa cercada ainda no dia 10 por soldados originais da cidade de Estremoz. Escondeu-se atrás das cortinas da cama, segurando um bacamarte carregado.
cedido por Matias Sanches Brandão, e mantendo 2 pistolas por perto, cedidas por Francisco Xavier Machado. Quando os soldados invadiram o quarto, Tiradentes entregou-se. Talvez ainda houvesse chances para a revolução mesmo sem ele. Presos, todos os inconfidentes aguardaram durante 3 anos pela finalização do processo. Alguns foram condenados à morte e outros ao degredo. Algumas horas depois, por conta de clemência de Dona Maria I, todas as sentenças foram alteradas para degredo, à exceção apenas para Tiradentes, que continuou condenado a pena capital, porém não por morte cruel, como previam as orientações do reino. Tiradentes foi enforcado. Foram sentenciados pelo crime de lesa majestade, definida pelas ordenações ofensivas e as ordenações filipinas, como traição contra o rei. Tiradentes foi o único conspirador punido com a morte, por ser o inconfidente da posição social mais baixa. Haja vista que todos os outros ou eram mais ricos ou detinham patentes militares bem maiores. E assim, numa manhã de sábado, dia 21 de abril de 1792, Tiradentes percorreu em procissão as ruas do centro do Rio de Janeiro, no trajeto entre a cadeia pública e onde foram armado o patíbulo, local do enforcamento. O governo geral tratou de transformar aquela numa demonstração de força da coroa portuguesa, fazendo verdadeira encenação. A leitura da sentença estendeu-se por 18 horas, após a qual houve discursos de aclamação à rainha, e o cortejo munido de verdadeiras fanfarras e composta por toda a tropa local. Boris Fausto aponta essa como uma das possíveis causas para a preservação da memória de Tiradentes, argumentando que todo esse espetáculo acabou por despertar a ira da população que presenciou o evento, quando a intenção era, ao contrário, intimidar a população para que não houvesse novas revoltas. Executado e esquartejado, com seu sangue se lavrou a certidão de que estava cumprida a sentença, tendo sido declarados infames à sua memória. Sua cabeça foi erguida em um poste em Vila Rica, tendo sido rapidamente optada e nunca mais localizada. Aos demais restos mortais foram distribuídos ao longo do Caminho Novo. Santana de Cebola, atual Inconfidência, Distrito de Paraíba do Sul, Varginha do Lourenço, Barbacena e Queluz, antiga Carajós,
atual Conselheiro Lafayette, lugares onde fazera seus discursos revolucionários. Arrasaram a casa em que morava, jogaram sal ao terreno para que nada lá germinasse. Thank you.